Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Já estamos na lição de número 11. Hoje nós vamos estudar Gênesis do capítulo 25 até o capítulo 33, que tem por tema Isaac, Esaú e Jacó. O texto áureo vai dizer: disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim, Gênesis capítulo 27, versículo 36. A verdade prática vai dizer, Esaú e Jacó representam 2 maneiras de ser, 2 posturas, 2 atitudes em relação à vida. Como introdução, faremos um pequeno resumo da vida de Isaac. Isaac, ele herdou toda a herança do seu pai Abraão. Inclusive, herdou também as promessas que Deus havia feito a Abraão de que tornaria dele uma grande e numerosa nação. E como menino, ele não resistiu ao ver o seu pai preparando-se para sacrificá-lo. E já como um adulto, como um homem, a gente vê que ele recebeu com alegria o fato de que não foi ele que escolheu a sua esposa, mas outra pessoa escolheu por ele. E assim nós aprendemos com Isaac que nós devemos sim deixar as nossas vidas nas mãos de Deus, devemos deixar Deus guiar as nossas vidas, assim como Isaac, ele permitiu que Deus guiasse sua vida e que guiasse seus caminhos e aceitando assim a vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus era melhor para ele. Então nós temos muito que aprender com esse patriarca. Bem, o tópico 1 vai falar um pouco sobre Esaú. A vida de Esaú, ela foi repleta de escolhas das quais Esaú provavelmente tenha se arrependido mais tarde, porque Esaú parecia aquele tipo de pessoa que tinha dificuldade em ver as consequências a longo prazo. Ele agia pensando só naquele momento. Ele agia pensando em satisfazer somente os seus desejos do momento, os seus desejos de agora, sem conseguir analisar as consequências daquela escolha que ele havia feito daqui a um tempo, ou seja, a longo prazo. Ele era muito imediatista. Então a gente vê que ele teve problemas por conta disso. E nós vemos que trocar sua primogenitura por um prato de lentilha é o exemplo mais claro da sua fraqueza. Ele também escolheu esposas contrariando a vontade dos seus pais, ou seja, ele escolheu o caminho mais difícil, ele escolheu aprender da forma mais difícil. E nós também precisamos nos analisar. Será que não estamos negociando coisas que momentaneamente não parecem importantes, mas que a longo prazo nos farão falta, somente por algo que nós estamos desejando naquele momento? Será que nós não estamos negociando algo que põe em risco a nossa família, que põe em risco o nosso cônjuge, nosso bom relacionamento com a nossa família, com nossos filhos, em troca de algo momentâneo, em troca de algum benefício momentâneo, mas que a longo prazo esse benefício nos trará mais dores do que alegrias? Então nós também precisamos analisar, porque a vida de Esaú é uma lição para nós, nós precisamos tirar a lição de todos os personagens que nós estamos estudando, e essa é a lição que nós podemos tirar daqui. O subtópico 1 vai dizer desprezo pela primogenitura, Gênesis capítulo 25, versículo 34, que diz: deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, a primogenitura era uma honra especial que era dada ao primeiro filho, ao primogênito. E a ele era dado a porção dobrada da herança familiar. E além disso, ele também herdaria a bênção que Deus havia feito, aquela promessa que Deus havia feito lá em Ur dos Caldeus para Abraão, que dele sairia uma grande nação, que ele seria pai de uma grande e numerosa nação, que o nome dele seria engrandecido, que ele seria muito abençoado, que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, e de que Abraão viria também o Messias, viria o Salvador, aquele que todos os povos haveriam de receber as bênçãos de Deus. Tudo isso estava reservado para Esaú, ou seja, para o primogênito natural. Pela ordem natural, pela lei natural, Esaú, como primogênito, ele herdaria todas essas bênçãos que Deus fez para Abraão, que de Abraão passou para o seu filho Isaac, e agora pela lei natural passaria para Esaú, que é o primogênito, além do privilégio, de se tornar o líder da família, o líder do clã, daquela tribo, no lugar do seu pai. Porém, Deus ele já havia revelado a Rebeca que ele não seguiria as convenções humanas, ou seja, que o herdeiro de Isaac não seria Esaú primogênito, ou seja, Deus não ia seguir as convenções humanas, mas que ele
ia escolher o mais moço. Só para nós contextualizarmos, Rebeca, quando ela estava grávida dos gêmeos, ela foi consultar a Deus e perguntou a Deus por que havia aquela briga no seu ventre entre os seus 12 filhos, seus filhos gêmeos, e Deus revelou a ela, Deus respondeu a ela em forma de profecia, dizendo que no ventre dela tinham duas nações, tinham 2 povos, que esses 2 povos se dividiriam e que o mais moço dominaria sobre o mais velho. E acompanhando a história, no versículo 27, Moisés vai descrever da seguinte maneira, ele vai dizer: e cresceram os meninos. Ou seja, quando Moisés descreve dessa forma, e cresceram os meninos, ele quer dizer que quando Esaú tomou esta decisão de vender sua primogenitura, eles já eram grandes, certamente Esaú tinha conhecimento do que uma primogenitura lhe daria, os direitos que ele teria por ser o primogênito, ele já tinha esse entendimento. Se nós formos notar, veja que interessante, quando Abraão morreu, os gêmeos Esaú e Jacó, eles já tinham 15 anos. Ou seja, certamente Abraão contou para os seus netos a respeito da promessa que Deus havia feito para ele, que ele haveria de herdar. No caso, certamente Abraão contou para Esaú, que era o primogênito, que este herdaria todas as promessas que Deus havia feito para ele lá em Ur dos Caldeus. Certamente Abraão contou das peregrinações, contou a respeito da grande nação. Então a gente vê que era algo mesmo consciente, que Esaú fez conscientemente. Então Jacó, ele exige que Esaú faça um juramento de que de fato ele estava passando todos os seus direitos de filho primogênito, estava passando naquele momento para Jacó. Lembrando que o juramento no Antigo Oriente, ele era tido como uma palavra final, como uma palavra decisiva em um negócio, e ele tornava o negócio oficial, dando realmente uma veracidade para aquele negócio quando a pessoa jurava. E nós já chegamos naquele momento, no momento da história em que Esaú ele vende os seus direitos de primogenitura para Jacó, e ele jura ali diante de Jacó. Lembrando que no Oriente Antigo, uma pessoa ela poderia sim vender os seus direitos de primogenitura, tinha sim essa possibilidade de ser vendido, de ser negociado. Só que uma vez que ela negociasse, ela perderia tanto os direitos materiais quanto, digamos assim, a sua posição de liderança, ela perderia naquele momento. E quando Esaú faz isso, ele demonstra o seu total desprezo pelas coisas espirituais, porque se ele não tivesse feito isso, ele herdaria todas, não somente as bênçãos materiais, mas as bênçãos espirituais que estavam reservadas ali para o primogênito. Então Jacó ele vai dar a Esaú depois disso o ensopado de lentilhas, né, que foi o que havia sido negociado em troca da primogenitura, e a gente vê que nunca houve uma comida que causasse prejuízos e consequências tão graves quanto esse ensopado. A não ser, claro, se a gente volta um pouquinho em Gênesis, a não ser, claro, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden. E a gente nota que a partir desse pequeno momento, esse instante, que são aquelas decisões que são pequenas, que acontecem em instantes, mas que vão mudar tudo o que vai acontecer depois, que pode determinar o que vem depois na nossa vida, e foi esse momento aqui na vida de Esaú e Jacó. O subtópico 2 vai dizer consequências da indiferença, Gênesis capítulo 25, versículo 34. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Perceba como Moisés registra aqui esse texto, ele define a ação de Esaú em 4 verbos. Ele diz que Esaú comeu, bebeu, levantou-se e saiu. 4 verbos, ele descreve aqui qual foi a atitude de Esaú. A gente vê que Esaú não demonstrou remorso, que Esaú não demonstrou arrependimento, que ele não demonstrou tristeza naquele momento. E por isso que em seguida, se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver que Moisés, ele vai fazer o seguinte comentário, que veja bem, que ele diz, e Esaú desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Em seguida, Moisés já faz esse comentário dizendo que Esaú desprezou. Note que Moisés não registra que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Ele diz que Esaú desprezou, porque foi isso que aconteceu.
Esaú, quando ele vende o seu direito de primogenitura, ele está desprezando o que ser herdeiro de Isaac representaria naquele momento. As promessas que haviam sido feitas a seu avô Abraão, ele desprezou isso também. Ao seu pai Isaac, de que ele seria o portador da linhagem, ele despreza tudo isso. Que seria por ele que a linhagem do Messias haveria de vir, que através dele viria aquele que todas as nações da terra seriam abençoadas. Então Esaú, ele despreza tudo isso, ele trata tudo isso com indiferença e ele não viu valor nas coisas espirituais, ao ponto que Jacó era o que ele mais almejava, era o que ele mais desejava, era justamente isso que ele estava de olho, nas coisas espirituais que aquela primogenitura lhe traria. E onde Jacó dá valor, Esaú não vê valor nenhum. Embora que Jacó, sua ética não estava correta, a ética de Jacó não estava correta quanto como ele obteria aquela bênção. Nós vemos que Esaú, ele não dava valor às coisas espirituais e nem às promessas que estavam atreladas à sua primogenitura, ele não valorizava nada disso. Apesar dele saber o que aquilo representava, ele não dava o valor devido. O que ele queria, o que ele estava interessado era em satisfazer os seus desejos momentâneos, suas vontades naquele momento. Então Esaú, se nós formos, ele trocou os duradouros benefícios da sua primogenitura por um prazer alimentar imediato. Então, agindo assim, agindo por impulso, que foi assim que ele agiu, por impulso, sem pensar, sem analisar, ele logo satisfez seu desejo, sem parar para considerar as consequências daquela decisão a longo prazo. Nós também podemos cair na mesma armadilha. Quando vemos algo que desejamos, o nosso primeiro impulso é justamente pegá-lo. A princípio sentimos até satisfeitos e algumas vezes até poderosos pela conquista, mas o prazer imediato, ele costuma impedir a visão do futuro. Nós podemos evitar cometer o erro de Esaú, comparando a satisfação imediata com as consequências a longo prazo antes de agir. Esaú, ele exagerou quanto à sua fome, quando ele disse: estou a ponto de morrer, disse ele. Então, esse pensamento facilitou a escolha dele, pois se ele estava faminto, que bem poderia fazer a sua herança? Então foi assim que ele pensou, isso facilitou a decisão dele. A pressão do momento distorceu a sua perspectiva e fez com que a decisão parecesse urgente. Nós enfrentamos pressões similares. Por exemplo, quando a pessoa sente pressão sexual, os votos do casamento podem parecer sem importância. Nós podemos sentir pressão, nós podemos sentir tal pressão em uma área que nada mais parece importar e nós perdemos a nossa perspectiva. Passar por aquele momento breve, porém cheio de pressão, costuma ser a parte mais difícil para nós vencermos uma tentação. O autor da revista ele nos leva lá para Hebreus 12, capítulo 12, versículo 17, que vai dizer o seguinte: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então aqui o autor de Hebreus, ele está se referindo justamente a Esaú. E com isso a história ela vai nos mostrar que os erros e os pecados, eles têm consequências, sim. Muitas vezes essas consequências eles são mais duradouros do que nós imaginamos, do que nós analisamos naquele momento que nós tomamos aquela decisão. E nem sempre o arrependimento e o perdão, eles eliminam as consequências do pecado. Normalmente a pessoa ela vai colher o fruto daquilo que ela plantou. Então nós devemos sim sempre buscar nos analisar. Com que frequência nós estamos tomando decisões baseadas no momento, baseadas no agora? Será que nós estamos deixando de tomar decisões baseadas com uma perspectiva a longo prazo para tomar aquela decisão de momento, sem analisar, sem pensar bem? Então nós precisamos nos avaliar. Nós devemos sempre pensar antes de tomar uma decisão a longo prazo. Qual será o efeito? Não vamos tomar decisões pensando só naquele prazer momentâneo, o que aquilo nos causará momentaneamente, mas vamos pensar a longo prazo. Que consequências essa decisão vai trazer para mim? Não somente para mim, mas que consequências essa decisão vai trazer para aqueles que estão próximos de mim. O subtópico 13 vai dizer profanação, Gênesis capítulo 25, versículo 32, que diz: ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Jacó era um homem que ele gostava muito de cozinhar,
E ele estava nesse dia cozinhando provavelmente um guisado com lentilhas que eram uma espécie de feijãozinho que era muito comum na Síria e no Egito, não era algo muito comum em Israel. Então imagina-se que Jacó estava cozinhando algo especial, que eram imagine-se assim, um guisado com essas lentilhas, que eram esses feijõezinhos marrons avermelhados, que davam justamente essa cor avermelhada ao caldo do cozido ou do guisado que fosse, que ele estava preparando ali naquele momento. Então Esaú chega nesse momento e Esaú fala para o seu irmão: por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha, pois eu estou cansado. Esaú chega ali exausto do campo e pede que Jacó dê um pouco daquela comida especial, digamos assim, que ele estava preparando naquele momento. Todos ficaram sabendo, obviamente, depois do acontecido, todos tiveram conhecimento dessa história, e esse episódio ficou conhecido como Edom, uma palavra que em hebraico ela soa parecido com a palavra vermelho, que seria Esaú vermelho, Esaú Edom, ou seja, o edomita. Tanto que os descendentes de Esaú, eles ficaram conhecidos como os edomitas, que inclusive é um povo de caráter que é descrito como astutos, como soberbos, como violentos, como homens autoconfiantes, cruéis, fortes e um povo idólatra também. Então, esse povo, inclusive os edomitas, se tornaram implacáveis inimigos do povo de Israel. Se a gente for continuar lendo a história, lá na frente o rei Saul, ele guerreou contra os edomitas e Davi os venceu, mas eles finalmente se aliaram à Babilônia e vieram contra Judá. Inclusive Deus ele lança juízo, ele profere juízo especial contra Edom. E aqui nós vemos que Jacó, ele queria a coisa certa, só que pelos meios errados. Por isso que o nome dele aqui quer dizer enganador. E nós vemos também que Esaú, ele provavelmente não conhecia o Senhor, porque nas cartas aos Hebreus 12:16 mostra o cuidado para que não haja entre vocês, assim que ele fala, não haja entre vocês nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. Olha como ele relata Esaú, como ele trata de Esaú, descreve Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogênito e abriu mão dos seus direitos espirituais. E quando o autor de Hebreus ele chama Esaú de impuro, isso quer dizer que a essa altura Esaú ele já tinha uma vida desregrada. Ele já vivia na prática da imoralidade. E isso vai ficar mais claro mais adiante quando ele faz os seus 12 casamentos com 2 mulheres cananeias, 2 mulheres idólatras. Então, Esaú, ele era impuro sexualmente. É isso que ele quer dizer. E além de impuro, Esaú era alguém profano, ou seja, alguém que não tinha apreciação, que é alguém que não tinha respeito pelas coisas sagradas, que tratava com desdém, que tratava com indiferença, que não via valor e que era capaz de trocar tudo por um prato de comida, assim como ele o fez. Essa é a razão pela qual Esaú ele desprezou ser o portador das promessas antigas. Jacó também ele não procedeu corretamente, porque ele agiu com astúcia, ele se aproveitou do momento. Mas Esaú, sem dúvida, agiu muito pior, porque ele desprezou não apenas a herança do seu pai, mas os direitos e os privilégios como portador daquelas promessas. O tópico 2 vai dizer: Jacó engana Isaac e foge. O subtópico 1 diz: Jacó engana Isaac, Gênesis capítulo 27, versículo 35, que vai dizer: respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Agora nós estamos diante de um evento onde Jacó, mesmo não sendo primogênito, ele toma posse das promessas feitas a seu pai Isaac, feitas a seu avô Abraão. Ele se torna o herdeiro dessas bênçãos que foram dadas primeiramente a Abraão ali mesmo, que apesar de que para isso, ele e sua mãe, na verdade, usaram de manobras enganosas para enganar a Isaac. E esse é um texto, uma história bastante conhecida, quando Isaac ele é enganado por Jacó e por Rebeca, na hora de receber a bênção. Quem conhece esse texto sabe que ele é um misto de interesses espirituais legítimos e o uso de meios errados para obtê-los. E esse é o tipo de texto na Bíblia que a pessoa poderia dizer que o fim justifica os meios, pois para obter a bênção, Jacó fez de tudo o que não era certo, e é claro que esse não é o sentido da Bíblia. A Bíblia jamais ensinaria um tipo de coisa assim. Sempre a verdade deve triunfar. O que acontece é que tem um Deus soberano
que mesmo que as decisões humanas sejam marcadas pelo erro e pelo pecado, como foi neste caso, Deus ele nos conduz de tal forma que no final o seu plano acontece, sem que Deus seja o responsável pelos nossos atos pecaminosos, ou seja, pelos atos pecaminosos das suas criaturas. Aqui nós vemos Deus usando e revertendo decisões pecaminosas para a realização do seu plano eterno. E esse Deus continua a fazer a mesma coisa até o dia de hoje. Ele é o Deus que, apesar do pecado do seu povo, apesar dos erros que nós cometemos, ele está desenrolando, ele está implementando o plano que ele estabeleceu antes da fundação do mundo, no final do qual ele vai receber toda a glória como Deus santo, como Deus justo e como Deus verdadeiro. E nós somente pela graça e misericórdia podemos participar do seu reino. O texto que nós estamos estudando, ele levanta uma série de questões éticas, principalmente quando se pensa na aplicação pessoal dele, mas a lição ela permanece a mesma, que Deus ele executará os seus propósitos apesar das falhas dos recursos humanos, sem que com isso Deus se torne o autor do mal e sem que ele possa ser responsabilizado pela presença do erro no mundo. E a história vai contar que Jacó ele mente para o seu pai Isaac quando Isaac pergunta: quem é você? E ele responde: sou eu, seu filho Esaú. E ele mentiu mais uma vez quanto à comida, a caça que ele tinha feito, que ele disse que o Deus tinha entregue aquela caça em suas mãos, por isso que ele tinha vindo tão rápido com aquele guisado. Inclusive ele usa o nome de Deus em vão, né, aqui. E Isaac, ele desconfiado, ele pergunta mais uma vez quando ele diz: é você mesmo, Esaú, meu filho? E Jacó responde: sim, sou eu. Então Isaac, ele pede ali para Esaú, que ele está pensando que Esaú, mas na verdade é Jacó, né? Ele pede para trazer a comida para ele comer, e ele faz algo como se fosse uma prova final. Ele pede um beijo, ele vai dar um beijo em Esaú, e na verdade ele quer tirar uma prova, que ele quer sentir o cheiro de Esaú. E quando ele faz isso, ele sente o cheiro de Esaú em Jacó, porque Jacó ele está com as roupas de Esaú justamente para enganar, mesmo com a intenção de enganar o seu pai. E agora Isaac ele está pronto para abençoá-lo. Então a gente vê que a bênção ela foi obtida de forma errada, ela foi obtida contra a trapaça, ela foi obtida de forma errada, pelos meios errados, mas ela foi para a pessoa certa, para a pessoa que deveria ter ido desde o começo, que era para Jacó. Interessante lembrar que, como nós já falamos, já havia sido dada a profecia para Rebeca de que o mais novo seria o senhor do mais velho, a começar que Jacó ele nasceu logo após Esaú, e nasceu agarrado aos pés de Esaú. E fora o fato de Esaú ter vendido o seu direito de primogenitura, fora o fato de Esaú ter casado com duas mulheres cananeias que eram pagãs, que eram idólatras. O subtópico 2 vai dizer: Jacó foge de Esaú, Gênesis capítulo 28, versículo 2, que diz o seguinte: levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então a gente vê aqui que Rebeca era uma daquelas mães protetoras, né? Que ela já tinha providenciado tudo. Ela juntamente com Jacó ali, ela providenciou para enganar Isaac, o pai de Jacó, fazendo o guisado, preparando a roupa que era de Esaú, tudo planejado para enganar Isaac. E agora que já foi descoberto a trapaça, e Esaú ele já busca matar o seu irmão Jacó. Quando ele descobre, ele busca matar Jacó. Agora ela já tem tudo armado, como aquela mãe super protetora que já deixa tudo pronto ali para o filho. Agora ela já sabe o que fazer. Então a partir do capítulo 28 nós já vamos ter o relato da história do terceiro patriarca, que é Jacó ou Israel, né, que depois o nome dele é mudado para Israel, com o registro das suas peregrinações, da sua viagem, do seu relacionamento com Deus, do nascimento dos seus filhos, da renovação da aliança com Deus que ele havia feito. E o texto ele vai relatar alguns eventos da viagem que Jacó fez lá de onde ele estava, que era a cidade de Berseba, até a Mesopotâmia, numa cidade chamada Padã-Arã. Se o refúgio agora seria esse. Refúgio seria a casa do irmão de Rebeca, por nome de Labão, que era tio de Jacó, que morava na Mesopotâmia, nesta cidade chamada de Padã-Arã. Então, Isaac agora ele despede Jacó e ele aconselha Jacó dizendo para que ele não se case
assim como seu irmão Esaú com mulheres cananeias. Esaú havia casado com 2 mulheres cananeias idólatras. Então Isaac agora aconselha Jacó para que ele não se case com mulheres cananeias, mas que ele busque lá em Padã Arã, na casa de Betuel, que era o pai de Rebeca e de Labão. Betuel, que era avô materno, né, de Jacó, e ele determina que ali ele se case com uma das filhas de Labão, ou seja, com uma de suas primas, e Isaac abençoa naquele momento espontaneamente a Jacó e o despede ali. E o autor da revista agora ele nos leva ao ponto de que Rebeca e Jacó eles começaram a colher bem rapidamente o fruto do que eles haviam plantado, quando eles mentiram, quando eles enganaram Isaac. Então Jacó agora ele tem que fugir do seu irmão que quer matá-lo, e ele parte rumo a um futuro incerto, um futuro desconhecido. E o que a sua mãe achava que seria apenas alguns dias, que seria até aplacar a fúria de Esaú, que logo passaria e Jacó poderia voltar para o seu lar, na verdade vai durar 20 anos. Esse é o tempo que vai durar. Inclusive, quando Jacó volta, ele já não consegue mais rever sua mãe. A sua mãe já havia morrido nesse tempo. Então a gente vê que as consequências elas foram perdurando na vida de Jacó. E também quando Jacó chega lá em Padã Arã, no tempo que ele ficou na casa do tio dele, Labão, ele foi enganado por ele também. Então a gente vê que até na velhice de Jacó, ele colhe os frutos, até na sua velhice, porque ele é enganado também pelos seus filhos. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que Deus ele nos perdoa se nós nos arrependermos verdadeiramente. Ele nos perdoa se nós confessarmos os nossos pecados, já que a confissão de pecados ela tem a função de nos libertar para que possamos desfrutar a comunhão com Cristo. Mas as consequências elas virão, assim como vieram para Jacó, certamente nós colheremos o que nós tivermos plantado ou o que nós tivermos semeado. Porque imagine, se você plantasse morango e colhesse uvas, com certeza você ficaria um tanto surpreso, né? Porque a lei natural diz que colhemos aquilo que nós plantamos. Isso também é verdadeiro para outras áreas. Toda ação ela vai trazer uma consequência. Se nós plantarmos para satisfazer os nossos próprios desejos, nós teremos uma colheita de tristezas e de pecado. Agora, se nós plantarmos para agradar a Deus, nós colheremos alegria e vida eterna. Então nós precisamos nos analisar e nos perguntar que tipo de semente nós estamos semeando. O subtópico 3 vai dizer Jacó em Harã. Gênesis capítulo 29, versículo 13, que diz: Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. No capítulo 29, nós vamos encontrar o relato do encontro de Jacó com Raquel. Mas lá, voltando um pouquinho para o finalzinho do capítulo 28, nós vamos encontrar Jacó no caminho para a Mesopotâmia. Ele teve um encontro com Deus no local chamado Betel, um encontro que haveria certamente de mudar a vida de Jacó. E naquele encontro, que se deu inclusive durante a noite, enquanto ele dormia, Jacó ele teve um sonho, e nesse sonho ele via uma escada. Esse sonho é bem conhecido também. Ele via uma escada que ia da terra até os céus, e os anjos desciam e subiam nessa escada. E Deus apareceu no sonho e ratificou as promessas que ele havia feito a Abraão, de que dele viria uma grande nação, uma grande e numerosa nação, que lhe daria uma descendência numerosa, que daria por posse perpétua aquela terra, a terra de Canaã, e abençoaria as nações através do descendente de Jacó. Então Deus vai e ratifica todas essas promessas. E depois disso, Jacó segue a sua viagem até a Mesopotâmia, na direção de Padã Arã, e agora nós temos o relato da sua chegada e como ele veio a conhecer aquela que seria sua esposa, no caso Raquel. Naor, que é o irmão de Abraão, ele havia se estabelecido ali na cidade de Padã Arã, e o seu filho, por nome Betuel, vai ser o que vai ser o pai de Rebeca e de Labão. Rebeca, que por sua vez se casaria com Isaac, e ela teria gêmeos, que seria Esaú e Jacó, chegando ali. Essa seria a parentela de Jacó. E ali ele haveria de encontrar sua esposa, conforme seu pai lhe havia orientado. E quando Jacó chega ali, ele encontra Rebeca na beira do poço, dando de beber as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora de ovelhas, ela cuidava das ovelhas do seu pai. E Raquel era prima de Jacó,
e era filha de Labão, Labão que era tio de Jacó. Então, nesse momento, Raquel corre e vai até a cidade para contar as novas a respeito de Jacó, o que dá a entender que a cidade era um local próximo, já que ela correu e foi contar a Labão, seu pai, a respeito da chegada de Jacó, que imediatamente é recebido por Labão, que toma a iniciativa de levar Jacó até a sua casa. E no verso 13, que foi o que nós lemos, vai dizer que quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele. E lembrando que também Labão, ele recebeu muitas riquezas, muitos bens do servo de Abraão, por deixar sua irmã ir para se casar com Isaac. Então ele se beneficiou bastante e agora ele chega ali e recepciona aquele que era o herdeiro da fortuna de Abraão, que era o herdeiro de Isaac, o filho da sua irmã Rebeca, agora chega ali e ele o recepciona. E mais tarde a história vai revelar que Labão, ele se mostrou bem interesseiro, bem ardiloso, que ele vai enganar várias vezes Jacó. Labão, ele recebe ali Jacó com toda a hospitalidade oriental, ele abraça, ele beija, ele leva para sua casa, lava seus pés, dá a ele um banquete. E a história vai nos revelar que essa estadia de Jacó ali com seu tio Labão, ela foi bastante tumultuada, foi bastante controversa, teve bastante contratempos, o que inclui o seu casamento, não com Raquel, mas com Lia, que era sua irmã mais velha, depois com Raquel, do nascimento dos seus filhos, do trabalho dele com o seu sogro. Então a história vai revelando uma estadia bem tumultuada ali na casa de Labão. Jacó, interessante lembrar que ele ficou como um pastor de ovelhas de Labão por 7 anos em troca do dote da sua filha Raquel, a quem ele amava. Só que ele teve uma surpresa. No dia seguinte ao casamento, ex-Lia, quando ele acorda, não era Raquel, mas era Lia que estava com ele. Então ele vai ali com Labão dizer: por que tu fizeste isso comigo? E Labão lança uma outra proposta para ele, engana ele novamente, e ele se vê obrigado a aceitar aquela proposta, que é de trabalhar mais 7 anos pelo dote de Raquel, que era quem ele amava. Então é interessante notar que aquele que enganou seu pai, agora logo que chega em Padã Arã, ali ele já é enganado pelo seu tio e agora também sogro. E agora o plano ardiloso do seu tio, ele tá bem visível. Jacó agora encontra alguém que era finalmente mais enganador que ele que havia enganado seu pai, agora encontra Labão, que engana ele, porque na verdade o plano de Labão, desde o começo, se a gente for observar, que ele não queria perder Jacó. Não queria perder Jacó porque ele era da família, porque pagava um salário baixo para ele, porque ele era um bom pastor de ovelhas, que fazia prosperar ali os seus negócios, e mais adiante ele vai mudar o salário de Jacó por 10 vezes. Ele vai enganar Jacó. Então o interesse dele, na verdade, era prender mesmo Jacó ali em Padã Arã e se aproveitar ao máximo dos serviços que Jacó lhe prestava muito bem, como pastor de ovelha. E com isso nós notamos que Labão, ele era muito mais esperto que Jacó, conforme a história ela vai relatar e ela vai nos mostrar. Mas tudo isso, se a gente for ver, tudo isso era Deus, tudo isso já era o trabalhar de Deus, já era a mão de Deus ali quebrantando o seu servo, que viria a ser o pai das 12 tribos de Israel. O tópico 3 vai dizer o retorno de Jacó. O subtópico 1 diz o medo de Jacó. Gênesis capítulo 32, versículo 11, que diz: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Agora nós já estamos para a parte do retorno. Jacó já vai retornar agora para sua terra, e agora ele encontra-se com muito medo, e com toda razão, né? Depois de 20 anos ele viveu e aprendeu muita coisa no decorrer desse tempo, mas agora ele sente medo, porque da última vez que Jacó tinha visto Esaú, ele estava pronto para matá-lo, pois Jacó tinha roubado a bênção dele, a bênção familiar dele. Ele estava furioso. Esaú, ele decidiu matar o irmão assim que seu pai Isaac morresse. Por temer esse encontro, Jacó enviou um mensageiro na frente dele com presentes. A sua intenção
era comprar a proteção de Esaú, abrandar ali a fúria de Esaú. Porque imagine você, trazendo para a nossa realidade, como você se sentiria se soubesse que está prestes a encontrar a pessoa que você trapaceou, tomou daquela pessoa o bem mais precioso que ela tinha. Então Jacó ele tomou a primogenitura de Esaú e a sua bênção. E agora ele encontraria o irmão pela primeira vez em 20 anos. E ele sentia muito medo. Ele começou a organizar os seus pensamentos e decidiu orar. Qual seria a melhor estratégia de aproximação? E trazendo para a nossa aplicação pessoal, nós também devemos sempre buscar nos esforçar para nos reconciliar com o nosso próximo, porque a palavra de Deus diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade, ela anda lado a lado com uma vida de paz. Nós precisamos entender que um relacionamento correto com Deus nos leva a ter um relacionamento correto com nossos irmãos. Embora nem sempre nós amemos os nossos irmãos da forma apropriada, à medida que nos tornamos mais parecidos com Cristo, nós devemos procurar ter a paz com todos, porque é isso que Cristo nos ensina. E quando nós andamos com Cristo, nós nos tornamos parecidos com Ele. Então, nós precisamos sim manter a paz com todos. O subtópico 2 vai dizer o novo Jacó, Gênesis capítulo 32, versículo 31, que diz: Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Bem, esse é o episódio em que relata que Jacó lutou com o anjo, mas antes a Bíblia vai dizer que ele ficou só. E o autor da revista ele nos leva à reflexão de que nos momentos de crise nós devemos ficar só e nos humilharmos em oração, porque se nós formos analisar, quando nós estamos sós diante de Deus, quando nós nos encontramos ali a sós, nós podemos nos derramar diante de Deus, nós podemos contar tudo que nós sentimos, nós podemos abrir o nosso coração para Deus com sinceridade, nós podemos falar palavras que expressam os sentimentos genuínos que descrevem aquilo que nós estamos sentindo. E Jacó, ele lutou com o anjo, ele persistiu nessa luta. A Bíblia vai contar que ele lutou durante toda a noite, né, para ser abençoado. Ele persistiu. Jacó era um homem persistente, né? E Deus, ele nos encoraja a perseverar, ele nos encoraja a lutar nas áreas, em todas as áreas da nossa vida, inclusive e principalmente na área espiritual. Nós precisamos analisar onde a nossa vida espiritual precisa de mais persistência para nós continuarmos ali perseverantes no Senhor. E a gente nota que o caráter forte ele se desenvolve mediante as lutas que nós enfrentamos, as lutas difíceis que nós enfrentamos e passamos, ali se desenvolve um caráter mais forte. E Deus conferiu a muitos, se a gente for observar, a muitas pessoas da Bíblia, Deus deu novos nomes. Por exemplo, Abraão, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Deus mudou o nome de Sarai para Sara, Deus mudou o nome de Pedro. Então esses são alguns exemplos que servem como símbolo da mudança efetuada por Deus em suas vidas, na vida dessas pessoas. E nesse ponto nós podemos notar como o caráter de Jacó ele se modificou. O enganador ambicioso agora se transformou, se modificou. Deus mudou ele para Israel, alguém que luta com Deus e prevalece. Então, toda a revista ele mostra que Jacó ele foi confrontado por Deus para olhar para si mesmo, para olhar para os seus erros, para olhar para as suas falhas, para se enxergar e reconhecer quem ele era. Quando Deus pergunta para ele: como te chamas? Deus faz essa pergunta para ele, leva ele a se enxergar, a ver suas falhas, a olhar para dentro de si. O que nos leva a pensar que a confissão de pecados, ela tem a função de nos libertar, para que nós possamos desfrutar a comunhão com Cristo. Deve aliviar as nossas consciências e nos iluminar para o que é importante. A confissão de pecado nos leva a tudo isso. Nós devemos confessar as nossas transgressões de forma que possamos desfrutar a máxima comunhão e alegria com Cristo. Devemos a cada dia buscar nos parecer mais e mais com Cristo. E para que isso aconteça, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos andar com Ele. Porque não podemos nos parecer com alguém que não conhecemos. Nós precisamos primeiro conhecer Ele, andar com Ele, ter intimidade com Ele, ter relacionamento com Ele. E aí nós poderemos nos parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. O subtópico 3 vai dizer o reencontro com o irmão. Gênesis capítulo 33, versículo 4, que diz: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Note que Jacó, antes de se reconciliar com seu irmão Esaú, a quem ele havia prejudicado, ele primeiro
digamos assim, se reconciliou com Deus, ou melhor, ele teve a sua transformação através do toque de Deus na sua vida. Depois que Deus mudou a vida de Jacó, agora Jacó, através dos seus atos, através das suas ações, ele vai demonstrar essa mudança, ou seja, a mudança de dentro para fora. É assim que funciona. E Jacó agora ele se humilha diante do seu irmão, e a história vai contar que ele se autodenomina servo de Esaú, e ele chama Esaú de meu senhor, e antes de ele chegar até Esaú, ele se prostra diante de Esaú por 7 vezes. E se prostrar ao chão por 7 vezes era um sinal de respeito feito a um rei. Então Jacó ele tomou todas as precauções possíveis para antes de se encontrar com Esaú, esperando dissipar qualquer pensamento de vingança que houvesse ali no seu irmão. E é um alívio ver a mudança no coração de Esaú quando os dois irmãos eles se reencontram ali naquele momento que a amargura pela perda do direito da primogenitura e da bênção havia se dissipado, havia acabado ali. Ele descobre naquele momento que Esaú estava satisfeito com tudo que ele possuía. E para nossa aplicação pessoal, nós podemos ver que a vida pode até nos trazer alguns momentos ruins, e nós podemos até nos sentir enganados como Esaú se sentiu, mas que nós não temos que permanecer ressentidos, nós não temos que ficar ali naquele ressentimento e estancar ali naquele ponto. A amargura ela pode sair da nossa vida ao expressarmos os nossos verdadeiros sentimentos, honestamente expressando nossos sentimentos a Deus, perdoando aqueles que nos causaram mal e estando satisfeitos com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos deu. Esaú agora ele saudou seu irmão com um forte abraço, e os irmãos agora se reencontraram, e os irmãos agora se perdoaram. E às vezes é difícil, sim, às vezes é difícil perdoar aqueles que nos enganaram, mas imagine como seria difícil perdoar a todo mundo, não importando o que os pecadores tivessem feito, perdoar a todos, sem distinção. E isso é o que Deus fez por nós. Nós devemos lembrar disso toda vez que nós precisarmos perdoar alguém, toda vez que alguém fizer algo mal para nós, que alguém nos prejudicar, alguém nos enganar, nós devemos lembrar que isso é o que Jesus fez por nós. Ele nos perdoou quando nós não merecíamos, ele perdoa todos os pecadores. Ninguém, não importa o que essa pessoa tenha feito, nada do que o ser humano tenha feito está fora do alcance do perdão do Senhor. Tudo que a pessoa tem que fazer é se afastar do pecado, receber o perdão de Cristo e se comprometer a sua vida com o nosso Salvador. E assim nós terminamos a nossa lição, ficamos por aqui. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de, toda vez que forem lecionar, pedir ajuda do doce e amado Espírito Santo. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever, compartilhar se possível, você ajuda muito o canal. E fique com Deus e até a próxima. Tchau!